Abra tua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21, que diz: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, e aqui ele faz um resumo do tempo que nós estamos vivendo agora. Inclusive, a Betinha citou aqui a respeito da graça, como coisa que eu tinha falado para ela sobre o tema que eu ia pregar. Foi o Espírito Santo que falou para ela. Portanto, eu quero que você preste atenção nessa mensagem. Eu sei que você presta atenção, e você compartilhe com as outras pessoas, porque Deus vai falar com você, já começa a falar com você. E o Senhor traz um grande alerta hoje nesta mensagem, porque trouxe um grande alerta para o meu coração, e por isso eu estou compartilhando com você. É conhecido, irmãos, na Bíblia, um estudo chamado as 7 dispensações, que são períodos, desde que está registrado nas Escrituras, como que Deus tratou naquele período com as pessoas. E nós vemos a primeira dispensação, é o tempo da inocência. O tempo da inocência é antes do pecado, quando Adão estava lá no Éden. Ele não conhecia ainda o bem e o mal, porque ele ainda não havia comido do fruto daquela árvore que trouxe a revelação para eles do bem e do mal. Então, esse é chamado a dispensação da inocência. A segunda dispensação é o tempo da consciência, quando caiu a consciência pelo pecado, e eles foram expulsos lá do Éden, e pagaram então, começaram realmente a pagar pelo preço do pecado que haviam cometido. Foi a consciência que eles estavam nus diante de Deus e fugiram de Deus. A terceira dispensação é do governo humano,
que pega esse tempo de Noé, quando Deus falou com Noé, porque olhou para a terra, não viu um justo sequer, e Deus então resolveu a colocar um fim naquela geração, naqueles povos, e escolheu Noé e a sua família, que só eles ficaram, porque entraram na arca, e porque Noé acreditou em Deus, e Deus achou graça na vida de Noé, e Noé anunciou, e as pessoas não deram ouvido. Noé anunciou, e anunciou, e anunciou, segundo os relatos bíblicos, segundo aqueles que os teólogos dizem que há mais de 100 anos ele anunciou essa mensagem. E o que aconteceu? As pessoas não acreditaram. E quando foi no final, ele e a sua família entraram na arca. Então é conhecido a dispensação, como já disse, do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. Está relacionado com a promessa que Deus fez a Abraão, que seria pai de muitas nações, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então esse é o tempo da dispensação que Deus usou Abraão, através da bênção da vida de Abraão, que se estendeu para Isaac e Jacó, e chegou até Jesus, e se estendeu até nós. Essa bênção continua ativa ainda. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que foi no tempo de Moisés, que foi o texto que eu li, que fez menção aqui à lei, ainda dizendo que se não existe lei, não existe pecado. O que a lei mostrou? A lei mostrou que era impossível o homem salvar-se por si mesmo, por obras. Esse foi o motivo, essa foi a razão principal de Deus colocar a lei, porque eles se esforçaram para cumprir a lei, mas não conseguiram. Nós sabemos que nós lemos sobre os fariseus, sobre os saduceus, aquele pessoal religioso do tempo de Jesus. Eles lutavam de todas as maneiras para cumprir a lei de Moisés, mas eles não conseguiram, porque se cumprisse uma e descumprisse a outra, estava tudo perdido. E eu creio assim, com certeza é o que a Bíblia diz, Deus não ia dar alguma coisa que você não possa cumprir. E aí então o que Deus fez? Deus trouxe seu Filho, e que nós estamos vivendo agora esse tempo, o tempo da dispensação da graça. É esse período que é o sexto. Ainda tem mais um período para frente, que provavelmente nós não estaremos aqui, espero, que vai ser o reino milenar de Cristo. Porque esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, é o tempo que vai definir o nosso futuro na próxima dispensação. E portanto eu quero intitular esta mensagem A Pausa de Deus. Deus deu uma pausa. Eu sei que todos nós aqui conhecemos essa palavra, quando algo parou, pausou. Muitas vezes você quer assistir um filme com a tua esposa, com o teu filho, com alguém. Deus fala, você pode vir assistir agora comigo? Não, não posso. Então eu vou pausar aqui, daqui a pouco daí vou esperar você vir para a gente assistir junto. Nós estamos vivendo essa era digital agora, né? Que naquele tempo que era marcado lá no canal de televisão anunciado, o filme tinha que ser naquela hora, que se ele perdesse não tinha como pausar, né? Só eles tinham o controle, né? Mas agora nós temos o controle, podemos, um vídeo que nós estamos assistindo, uma pregação, enfim. Então essa palavra pausa é muito conhecida, né? E Deus deu uma pausa, que é esse espaço de tempo da dispensação da lei, e que entrou a dispensação da graça. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Mas pastor, mas Deus, está tudo marcado. Está tudo marcado. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que a gente programa, às vezes, algumas coisas e não dá certo. Porque o tempo de Deus é chamado o Kairos. E Kairos quer dizer momento oportuno. E o tempo
dos homens, o nosso tempo humano, é o Cronos, que é baseado em hora, tempo, estação. Nós podemos olhar o calendário e marcar alguma coisa, porque o que rege as nossas vidas, a nossa agenda, é o Cronos. Mas Deus é o Kairos, é diferente. E por isso que eu já trago para você aqui, preste atenção nessa mensagem, fique muito atento, porque Deus, Ele quer mostrar para nós que realmente o tempo que nós estamos vivendo. E sabe por quê que esse título veio ao meu coração para dar para essa mensagem, para trazer uma reflexão? O título já traz uma reflexão. Deus deu uma pausa para que eu escrevi algumas coisas aqui para lembrar. Deus deu uma pausa pela sua bondade e paciência e está esperando os pecadores se arrepender e que conheçam a verdade. Quero pedir para colocar para nós a primeira carta a Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4. Deus não quer, irmãos, pela vontade do Pai, nenhum se perderia. Pela vontade de Deus, nenhuma pessoa estaria perdido. Mas o homem tem livre-arbítrio. O homem tem poder de decisão, porque foi com essas características que Deus formou o homem. E nós sabemos que o pecado que Adão cometeu, nós fomos incluídos porque somos descendência. Mas na dispensação da graça, mesmo reconhecendo Jesus como Salvador, nós cometemos pecado. Porque nós somos santos no sentido de separado para a glória de Deus, mas nós não ainda vivemos a santificação plena aqui nessa terra. Portanto que nós pecamos por acidente, mas também pecamos por decidir pecar. Mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que aquilo vai trazer consequência, nós teimamos em pecar, porque o homem é teimoso. Quantas vezes, irmãos, a gente olha e vê a ação dos homens, você vê as pessoas revoltadas contra Deus, as pessoas que falam mal de Deus, que lançam palavras escarnecedoras sobre o Filho de Deus, se revoltam contra o cristianismo, contra a igreja. Nós vemos que o inimigo tem de todas as maneiras infiltrado para varrer o cristianismo da face da terra, porque o único que você encontra, a única verdade que você encontra é nos ensinamentos de Jesus, essa paciência, esse amor, essa compreensão, que é chamado de graça, favor imerecido. Eu e você não merecemos essa graça, mas Jesus está dando um tempo, deu uma pausa para esperar você se decidir. Ele pausou. Ele está esperando. E aí, meu filho? Vai retomar? E aí, meu filho? Vai perdoar? E aí, meu filho? Vai pedir perdão? E aí, meu filho, minha filha? Vai sentar com teus filhos? Vai quebrar um pouco a rotina dessa geração que está sendo chamada geração robô? E vai sentar à mesa para tomar uma refeição junto? Vai ler a Bíblia? Olha, irmãos, o que diz ali, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Conhecer a verdade, irmãos, é conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Conhecer a verdade é praticar também a verdade. Por isso que em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, Satanás fica sem seus recursos, porque Satanás trabalha com a mentira.
Por isso, irmãos, quando nós damos lado para a nossa vida, de alguma maneira, tem uma área da nossa vida que é mentira, nós somos derrotados. Porque a única forma de você derrotar a mentira é você viver na verdade. E somente quem vive na verdade, vive os ensinamentos de Cristo. Somente quem desenvolve a verdade na sua vida, vai entrar no reino dos céus. Porque quem vive de mentira, o que espera esse irmão, essa irmã, essa pessoa, é algo terrível que o Senhor não quer. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E o lugar onde Satanás será lançado, juntamente com os demônios e os anjos caídos, é o lago de fogo, que é um lugar inabitável ainda, não tem ninguém morando lá. E não é um lugar para se morar. E o apelo que a igreja deve fazer, que nós devemos fazer, irmãos, é que as pessoas conheçam a verdade. Porque tem surgido tantas mentiras, tanto evangelho falso, que a verdade está ficando distanciada do meio cristão. As pessoas já estão duvidando de Jesus, já estão duvidando da sua palavra, porque veem aqueles que anunciam a palavra de Cristo não vivendo aquela palavra. Essa é uma realidade, irmãos, e que eu estou incluído, que você está incluído. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. A igreja precisa se reposicionar diante de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra e viver essa palavra. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo numa geração que não quer pagar preço. E uma mentira tem sido dada às gerações. Você não precisa fazer nada. Jesus morreu na cruz por você, você não precisa fazer nada. Relacionado com a obra consumada na cruz do Calvário, nós não podemos fazer nada, porque Ele fez aquilo que era impossível para nós fazer. Ele foi sacrifício em nosso lugar. Mas perdoar o teu irmão, você pode fazer ou não pode? Ser honesto com os teus negócios, você pode ser ou não pode? Não mentir para o teu irmão, você pode viver uma vida de verdade? Você pode amar o teu irmão, mesmo que ele maltrate você? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar até aqueles que nos odeiam. Amar não é, irmão, ficar uma vida cheia de melosidade, como as pessoas pensam que é. Amar é você orar pela pessoa e abençoar ela. É você não ter inveja dela. Você está orando para que ele prospere, aquele irmão prospere, aquela irmã prospere, até mesmo aquele que persegue você, ore para que ele prospere. Para que ele prospere. Prosperidade está relacionada com o quê? Conhecer a Deus como único Senhor e Salvador, viver uma vida plena em Cristo. Nós devemos orar, irmãos, para que Deus venha salvar o maior número de pessoas. Sabe por quê, queridos? Há pessoas, um grande número de pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição. E depois, quando a morte chegar, não adianta chorar. Não adianta dizer assim, por que eu não fui visitar aquele discípulo? Por que eu não fui visitar aquele parente? Por que eu não fui visitar aquele meu amigo? Não adianta, irmãos, lá no cemitério, se você ir no túmulo e falar, ele não vai ouvir mais. Pessoas que já morreram fisicamente, perderam o contato com esse mundo, você pode falar, eu te amo, eu sempre te amei, te amo, te amo. Não vai adiantar, você tem que falar agora. Satanás tem cegado as nações. E como já disse, irmãos, a mentira repetida 10 vezes, para aquelas pessoas que estão ouvindo essa mentira, se torna verdade. E por isso que nós vemos pessoas correndo para lá e para cá, pessoas que não têm parada, não conseguem permanecer muito em algum lugar, estou falando na esfera evangélica. Porque se uma palavra que pegou no pé, ele levanta dali e vai para outra comunidade. Não estou generalizando, tem casos e casos. Tem pessoas que têm por N motivos e que não é o foco agora. Mas você já viu, irmãos, que a gente não tem paciência muitas vezes para ouvir uma repreensão de alguém que quer o nosso bem? Nós não temos paciência. Nós não queremos ouvir. Inclusive mensagens como esta aqui,
As pessoas, de uma maneira geral, na esfera evangélica, não gostam de ouvir. Eles gostam de ouvir aquela mensagem. Deus tem uma bênção para você, irmão. Deus vai te prosperar financeiramente, vai te dar um carro novo, vai te dar uma casa nova. Amém, que tudo isso faz parte. Mas o Deus da riqueza, que é o Deus, que é dono de todas as coisas, esse é a maior riqueza. Só que as pessoas trocam. Elas trocam aquilo que é urgente. Eu estou precisando de um carro, é urgente. Mas o que é importante é você amar a Cristo e obedecê-lo. Aí você vai ter não só um carro, mas vai ter 10 se você precisar. Você não vai ter só uma casa, você vai ter 20, 30. Você não vai ter só um pequeno recurso. Você vai ter o Pai da riqueza junto com você. O Deus que pode todas as coisas. Que a riqueza não vai ser pesada. A riqueza vai ser bênção. Para você abençoar a tua família, ser abençoado e abençoar a obra de Deus. Você vai ter prazer de fazer isso. Mas as pessoas querem riqueza sem Deus. Porque não querem a participação de Deus. Tem pessoas que não querem a participação de Deus e não contribuem com as ofertas, não abençoam a obra de Deus, pensando assim, não, Deus está vendo que eu ganho pouco. Irmãos, é mediante aquilo que nós ganhamos, tudo aquilo que nós ganhamos. Deus não exige de você nada que vai te deixar pobre, pelo contrário, é a porta da riqueza e prosperidade para quem é fiel a Deus. Mas o que as pessoas estão olhando, não vou investir porque o pastor fica rico, eu não vou investir porque não sei o quê, porque está sendo desperdiçado, porque então, são tanta desculpa, tem muitas igrejas e pastores ladrão. Tem mesmo, irmãos. Por isso que existem igrejas e igrejas, pastores e pastores. Veja quem te pastoreia. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o próprio Satanás tem provocado esse tipo de coisa. E as pessoas fazem comparação. Mas as pessoas não pensam assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me trouxe aqui? Eu estou fazendo parte dessa comunidade. Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Mas muitos irmãos preferem abandonar e procurar outros caminhos. E aí eu sempre tenho uma frase, que é essa frase de uma música, na verdade. Por que você procurar novos caminhos se você conhece bem a velha estrada? Por que Deus deu uma pausa? É a pergunta que eu estou fazendo, mas a gente vai responder aqui. Tentar responder, né? A segunda resposta. Está esperando os que se afastaram voltem para a sua presença, prestar-lhe culto. Jeremias capítulo 2, coloca para nós o versículo 1. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Versículo 3, então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Jeremias 29, 13, coloca para nós Jeremias 29, 13 ainda. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. No capítulo 2, versículo 1, o Senhor dizendo, do tempo que vocês me buscavam. Porque ali, quando Deus levanta Jeremias, é para anunciar, dizendo, voltem para Deus. Deus levantou vários profetas, e hoje, na dispensação da graça, irmãos, é a igreja que está anunciando, voltem para Deus. Voltem para Deus, venha servir a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não preciso ir numa igreja, numa comunidade, para servir a Deus, eu sirvo a Deus em casa. É engano, irmãos, não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é congregar, porque o modelo de Deus é que nós cresçamos na comunhão vertical, que é a comunhão com Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a comunhão entre irmãos.
Como é que você vai crescer na comunhão entre irmãos se você não quer congregar? A Bíblia já fala comunhão, comunhão é estar juntos. Comunhão é compartilhar dos recursos que Deus nos deu para socorrer alguém, para ouvir alguém, para compartilhar tarefas, compartilhar ministérios, desenvolver o trabalho que o Senhor tem, a missão que Ele deu para a igreja. E principalmente, antes de qualquer coisa, por que Deus quer o retorno do seu povo em comunidade? Para adorá-lo. Porque Ele é o único Deus digno de adoração, é o nosso Senhor Jesus, como já foi adorado. Que maravilha de hinos aqui, irmãos. Mas não é só o momento do hino, esse momento é o momento de adoração a Deus. Quando você recebe a palavra do Senhor no teu coração, você está dando crédito, está dizendo assim: Senhor, obrigado. Deus quer nos abençoar, irmãos, e nós temos que nos preparar para a multidão que Deus vai trazer. Posso ouvir um amém? Deus vai levantar as pessoas, irmãos, creia no que eu estou dizendo para você. Deus vai levantar pessoas que estão desanimadas, e por isso Ele está contando com você, porque hoje já faz parte, cada culto, cada mensagem, é a parte do tratamento que Deus está fazendo, para restaurar a tua fé, restaurar a tua vida, restaurar os sonhos e projetos que você tem. Deus está reavivando esses sonhos e projetos. Você vai servir a Deus de uma forma tremenda, você não vai olhar nem para a esquerda nem para a direita, você vai olhar para Cristo. Faça, irmão. Faça o que você pode fazer enquanto você tem vida, tem vigor, porque haverá dias que você não terá as forças que você tem agora. Escute isso que eu estou dizendo para você. Tem gente que vai jogando para amanhã: eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço, na outra semana eu faço. É agora. Essa pausa que Deus deu, a qualquer momento Ele pode dar um play. E aí, meu filho, minha filha, meus irmãos, aí já era. Aí o tempo passou. Vamos para a terceira resposta que eu vou tentar responder para vocês. Por que Deus deu essa pausa? Está esperando que os irmãos se perdoem e vivam uma comunhão. Colossenses capítulo 3, do versículo 13, vamos estar lendo. Porque a palavra de Deus é eficaz e ela produz fé no nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós retidão, nos corrige, mas nos consola e nos conforta. Não achou? Ah, sim. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O grande desafio que nós temos hoje, irmãos, que é contra a comunhão do povo de Deus, estou falando dos irmãos que já estão na igreja agora, é o desentendimento. Na versão atualizada diz: não irritem uns aos outros. Irmãos, é impossível você viver no meio de pessoas, que aqui é a igreja, são pessoas, e você não ter problema no relacionamento. Se você não for diligente, se você não tiver domínio próprio, se você não tiver amor suficiente para suportar. O que quer dizer suportar? Suportar, irmãos, não é aquele negócio que o pessoal fala assim: eu estou suportando porque eu tenho que ouvir isso aqui. Suportar é você prestar uma ajuda, um auxílio. E tem momentos que as pessoas estão querendo falar, daí é bom você ter ouvido para ouvir aquela hora. Tem momentos que as pessoas estão precisando de uma ajuda de alguma maneira, de uma palavra, de uma oração. Tem momentos que você está precisando e você procura alguém que te ajude. E como é gostoso você ouvir, você encontrar alguém que te ouve, alguém que tem uma palavra para você, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Prepare-se, irmão, prepare-se, irmã, para atender a tua vizinha, o teu vizinho, que vai em busca de uma palavra na tua casa. Prepare-se, porque se você não se preparar, você vai passar vergonha. Prepare-se para socorrer alguém no teu trabalho, que vai chegar desesperado ou desesperada,
buscando uma palavra de consolo. E se você não se preparar, se você não se encher de Deus, você não vai ter o que falar para essa pessoa. Portanto, a igreja, Deus quer revigorar a igreja. E esse assunto que eu estou falando, irmãos, é muito sério. Ai daquele que leva a sua vida relaxadamente, que descuida de tudo. Irmãos, haverá um dia que você vai dizer assim: olha, o pastor falou isso, eu não dei muito crédito. Eu espero que esse dia não chegue, irmão. Irmã, não se esqueça, nós estamos vivendo uma pausa, aonde a longanimidade, o amor de Deus, a paciência dele é inesgotável, mas vai chegar um momento que ele vai dar o play, e nós vamos entrar, irmãos, para o reino milenar. Mas antes de acontecer o reino milenar, vai acontecer o arrebatamento. A mensagem sobre o arrebatamento foi cessada, mas viu, irmãos, o arrebatamento vai acontecer e está prestes a acontecer. Vai acontecer, irmãos. Porque até agora, das 6 dispensações, não falhou nenhuma. Todas as promessas que Deus fez, tudo que os profetas falaram, aconteceu. Se cumpriu na vida de Cristo, se cumpriu na igreja primitiva, se cumpriu na risca e está se cumprindo nos dias de hoje. Só não vê quem não quer, porque nós achamos melhor ver aquilo que nós queremos ver, não a realidade que está acontecendo. Nós achamos que nós teremos tempo, amanhã não. Eu digo uma coisa para você, essa palavra hoje que Deus está falando, Ele está dizendo assim: eu estou prestes a dar um play. Portanto, é momento de nós prestarmos atenção no que Deus está falando. A quarta resposta para essa pergunta é para que se cumpra a grande comissão. Está em Mateus 28:20, bem conhecido. Coloca para nós Mateus 28:20. Essa é a grande comissão, irmãos, que é bem conhecida aqui da igreja, e que nós temos tentado desenvolver, o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Põe no versículo 19 para nós, por favor. E eu vou ler os dois. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande incumbência da igreja, irmãos. E Jesus não deu o play ainda e continua a pausa, porque a igreja não tem cumprido a grande comissão. Mas será, pastor? Eu falo para você com toda certeza. Que sinais nós podemos dizer, irmãos, que a igreja não está? O que você vê de pessoas que estão por aí, irmãos, desanimadas, frustradas, com igrejas, com pastores, que não quer nem ouvir falar mais de uma igreja, de uma comunidade, porque de alguma maneira foram explorados, foram enganados. E isso está acontecendo. Mas o que nós temos que fazer? Reverter esse quadro com a verdade, como eu disse para você. Cumprir a missão, irmãos, não é fazer a nossa vontade. Se nós quisermos fazer só a nossa vontade, então nós não somos servos de Cristo. Se eu quiser só fazer aquilo que eu quero, no momento que é oportuno, eu não sou servo de Deus. Essa é uma verdade que você precisa desenvolver no teu coração. Nós vemos que tem pessoa que só faz o que quer. Irmãos, se fazer só o que você quer, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a tua vontade só. E o Espírito de Deus está falando assim para você: perdoe a tua esposa, você não perdoa. Procure aquele amigo, aquela amiga, vai pedir perdão, perdoe. E nós ficamos, irmãos, coração duro e não queremos. Há um convite generoso para você começar a produzir e fazer, retomar o teu ministério. Você fica parado, não, vou deixar para amanhã.
Irmãos, fazer a vontade de Deus é desprender-se da nossa própria vontade e deixar que Deus use pessoas, porque sempre foi assim que Deus fez. Deus usa pessoas. A igreja primitiva tinha os apóstolos, tinha os líderes que Deus levantava. Pessoas que não gostam de obedecer, irmãos, está fora do reino de Deus, dos princípios do reino. E esse obedecer que eu estou falando não é na aparência, porque graças a Deus nós não temos esse tipo de problema. Mas aquela pessoa que obedece, mas fica com o coração assim, ó. Não, queridos. Logicamente que obedecer sem entender não é fácil. Mas fica com o coração bom, fica com o coração tranquilo. Diga assim, eu vou obedecer porque eu sei que isso é de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Você vai notar se não for de Deus. Mas o inimigo tem cegado as pessoas, tem feito que as pessoas... Não, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse aqui. Então, irmãos, logicamente que eu não estou dizendo que você não vai fazer aquilo que você gosta. Mas preste atenção. Preste atenção que o inimigo pode te pegar aí. Eu pergunto para você, irmãos, aqui, vamos ser sinceros, quem que gosta de orar aqui? Que é apaixonado mesmo para orar. Que a vida é oração, oração. E dizer também, eu sei que tem gente que gosta de orar, mas é fácil orar? Vamos ser sinceros, irmãos, é fácil orar? Não é, porque contraria a natureza humana. A oração move o espiritual, contraria a natureza humana. Satanás vai fazer tudo para você não orar, para que eu não ore, para que eu não apresente diante de Deus as coisas. E quando eu vou orar também, tem um perigo aí. Quando a gente vai orar, a gente só quer que Deus faça a nossa vontade, mas não pergunta, Senhor, é da tua vontade isso que eu estou orando? Porque a oração mais sábia é aquela, Senhor, eu quero descobrir a verdade que o Senhor tem para mim. A decisão que eu for tomar amanhã, Senhor, que o Senhor mostre qual é a tua vontade, porque eu não quero fazer a minha vontade, mas quero que a sua vontade prevaleça na minha vida. E o quinto e último, irmãos, vou tentando responder. Está esperando que retomemos o nosso ministério, produzindo frutos para o reino de Deus. Segunda carta de Timóteo 4:5. Coloca para nós e nós vamos encerrar a mensagem. Lembrando, irmãos, que ministério é trabalho. Ministério é distribuição de trabalho focado. Assim como o governo federal tem os ministros para direcionar os trabalhos, a igreja também tem os ministérios, para cada um focar o seu ministério e somar um com o outro. Todos os ministérios são importantes. A recepção, a escola, o ministério infantil, o ministério de dança, o ministério de louvor, o ministério dos obreiros, de direção de culto, de pregação, dos jovens. É uma somatória. Olha aqui o conselho que Paulo disse a Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Por que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Porque havia perigo dele desviar o foco ministerial dele, devido às tentações, devido aos desafios que Satanás faz com as pessoas, que as pessoas perdem o foco, deixam de desenvolver a sua responsabilidade primária ministerial e começam a envolver no ministério dos outros na igreja. E em vez de produzir, ele acaba atrapalhando. E ele acaba perdendo o foco e a responsabilidade que ele tem, que é o foco principal dele ali. E nós só vamos crescer, irmãos, nós vamos desenvolver uma igreja com muito discipulado, em grande número, e também um crescimento espiritual, para estar preparado para receber pessoas que virão, se nós atendermos esse princípio. Porque senão as pessoas vêm e não tem estrutura espiritual, não tem estrutura de obreiros, porque estrutura física nós temos aqui, mas precisa ter estrutura espiritual, precisa ter pessoas para aconselhar, precisa ter pessoas para liderar. E nós temos. Só que Deus quer multiplicar. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu e você seremos grandemente recompensados.
Tem muitos irmãos que se salvarão porque confessaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Vão se salvar, mas não terão galardão. Porque entrarão, como diz o apóstolo Paulo, como quem escapa do fogo, e entrarão, mas não terão galardão. E sabe qual serão os galardões que terão no céu? Serão posições diferenciadas que Deus vai dar para os seus servos. Não se preocupe que você pensa assim, bom, então eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, eu vou perder minha salvação. Não, você confessou Jesus como Salvador. Se você não pecar e não se afastar, tipo, se você pecar, mas você pedir perdão e continuar servindo a Deus, você vai ser salvo. Porém, tem um detalhe: essa vai ter consequência, essa paralisação tua, porque você vai deixar de falar para alguém, e alguém pode se perder por causa disso. Portanto, irmãos, eu quero fazer um apelo aqui, para que você essa semana compartilhe com os irmãos que não vieram do culto. Compartilhe com teus filhos, converse com teus filhos. Incentive a tua esposa a retomar a célula, o ministério. Incentive o teu esposo a retomar o seu ministério, a sua participação. Dê apoio para os seus filhos, traga no culto da Rede Sal. Traga, porque nós estamos preparando uma programação excepcional aí. A Bruninha, né, a Pâmela, o Eduardo e todos os jovens estão aí, estão cooperando. Incentive teus filhos, porque se você não incentivar, irmãos, você vai se arrepender mais tarde. Escuta o que estou dizendo para você. Todo investimento que eu fiz na vida dos meus filhos, eu colhi frutos. Teve vez que eu não tinha nem condições de levar eles para aquele tempo nos retiros, não tinha dinheiro às vezes, mas buscava de alguma maneira e levava. A Cristiane, o Peterson, depois, né, o Juninho. E hoje eu tenho uma filha pastora, um filho que serve a Deus. Os meus filhos servem a Deus. Mas viu, irmão, se você deixar o teu filho, você não ser aquele cara, ou aquela mãe, aquele pai, que vai interferir na agenda do teu filho, você vai chorar lágrimas depois, e que daí o pastor não vai poder te ajudar, o teu líder não vai poder te ajudar, porque tem coisa que cabe a você fazer. Nós estamos vivendo uma geração em que os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para a escola e para a igreja. E o que é da tua alçada, como pai e mãe, é você que tem que fazer. E aí eu transfiro para os teus discípulos. Você é pai espiritual, mãe espiritual, aconselhe teu discípulo. Não seja um líder abajulador, mas um líder discipulador. Que tenha todo o traquejo de amor, mas também de correção, se for preciso. Porque nós precisamos, irmãos, formar e continuar formando uma igreja sadia, uma igreja que tenha maturidade para suportar o que vem aí para frente. Você verá muitas pessoas que vão chegar sem estrutura nenhuma espiritual, como já tem acontecido. E se você estiver despreparado, irmãos, primeiro, o que é o perigo é o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida se ruir. E o Senhor Jesus não quer isso.